para pensar no quanto sua voz é importante. Eu que o diga, viu? Porque eu estou há meses, bem mais de um mês, sem falar direito aqui. E o problema de voz, né, é muito importante, principalmente para quem trabalha com a voz, assim como eu, como os cantores e outras pessoas mais, né? Eu acho que todo mundo trabalha com a voz porque nós estamos no dia a dia se comunicando. Mas hoje eu estou com o fonoaudiólogo Daverson, né? Ele está aqui junto comigo, vai estar tirando algumas dúvidas. Também você que está em casa pode tirar suas dúvidas através do nosso WhatsApp, no 981457570, tá bom? Simbora, manda a tua pergunta pra gente aqui. Tudo bom, Davidson? Você chegou num dia bom, viu? Olha a apresentadora, como é que tá a situação dessa voz, meu Deus. Mas vamos lá, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Marília. Bom dia a todos os telespectadores da nossa TV. É um grande prazer estar aqui de volta para falarmos desse tema tão importante que é a voz. É verdade. O que é o problema da voz? Por que a gente tem esse problema de rouquidão, vamos dizer assim? Para que os nossos telespectadores entendam, né, de uma forma bem efetiva, como se origina esse problema da voz? A voz, quando ela apresenta alguma dificuldade, é aquele ser humano que no dia a dia, quando vai se comunicar, ele vai apresentar alguma limitação. E é muito importante quando você me pergunta isso, porque a gente diferencia o que é um problema de voz e o que é um problema de fala. Fala é aquela voz, aquela pessoa, né, que gagueja, é aquela pessoa que troca uma letra por outra. A voz é aquela voz, como você estava mencionando, é aquela voz rouca. Eu amanheço e minha voz já está ruim. É uma rouquidão que persiste por mais de 10 dias, por exemplo. Sim. Isso se caracteriza um problema de voz, é a produção vocal. Bora lá. Como saber se eu tenho esse problema de voz? Estou no meu dia a dia, sou um professor, sou um jornalista, sou um cantor. E eu começo a ver que minha voz ela não está com uma performance eficaz. Estou acordando todos os dias e a minha voz já está ficando rouca. Estou falando dentro de casa, com os meus familiares, e aquela voz está falhando. Opa, já é um sinal de alerta, eu acho que minha voz não está boa. E aí, claro, é necessário procurar um otorrinolaringologista, que é o profissional da medicina, que ele faz exames objetivos, e também um fonoaudiólogo, para que a gente consiga, de fato, rastrear melhor esse problema. Mas eu penso que a rouquidão, por mais ali de 10 dias, é um sinal de alerta para que a gente consiga, de certa forma, procurar uma ajuda. É verdade. Quais são os principais sintomas, né, e doenças também da voz? Porque também existem as doenças da voz, né? A gente tem um clássico, eu acho que você que está nos assistindo já ouviu falar, o famoso calo. Né? Fulano, Dona Maria, Seu José, aquela professora tem um calo na corda vocal. Sim. O calo nada mais é do que um problema do mau uso da voz, que são os nódulos nas pregas vocais, as famosas cordas vocais. E é digamos que é uma feridinha que está ali por conta do abuso vocal. Isso é um grande sinal. Pólipo vocal, que é uma lesão muitas vezes de atrito das pregas vocais, originada muitas vezes entre os cantores. Um quadro muitas vezes de uma voz que não está saindo o tempo inteiro assim. As pessoas não conseguem se comunicar, é um sinal já de alerta. Claro, e algo bastante interessante que é o bendito refluxo. O refluxo gastroesofágico é um problema que, de certa forma, afeta muito a nossa voz e a gente precisa estar bem atento. Você falou do refluxo, realmente, o refluxo é uma das causas, né? E afeta também a laringe com o refluxo, né? Quem tem isso? Eu tenho muito isso, então eu estou até me tratando por conta desse refluxo. Você falou dos calos. Eu já tive também, gente, nódulo nas cordas vocais. E eu fiquei exatamente assim. Eu não conseguia me comunicar. Fácil. Eu tentava, não conseguia. Chegou no meu limite mesmo. Eu tive que fazer uma cirurgia para retirada desse nódulo. E, graças a Deus, eu tirei logo, né? Porque se você não retirar logo, pode vir a dar um câncer, né, na laringe, enfim. E aí, graças a Deus, eu retirei. Também fui fazer fono por um tempo até voltar minha voz normal. E é muito interessante, Marília. É bem perigoso também, claro, né? Não. E quando você menciona esse problema de voz, hoje a gente já tem vários estudos nacionais e internacionais. Sim. Eu quero mencionar aqui que a nossa Universidade Federal da Paraíba, ela é um grande polo de estudos na área de voz, nacional, internacionalmente conhecida, e a gente observa que uma pessoa com a voz alterada, ela não apenas impacta o próprio ser, mas as pessoas a julgam de forma negativa.
Então, hoje os nossos estudos já trazem essa importante informação. As pessoas observam o outro com a voz rouca de uma forma negativa. E é muito interessante isso, porque você pode perceber, algum professor na sua infância, na sua adolescência, que teve uma voz irritante, você lembra dele. Aquela pessoa fala de forma estranha. Então, a voz alterada, é muito interessante a gente conversar isso no Manhã da Gente. É um problema social. As pessoas realmente são julgadas de forma negativa. É muito, muito complicado, gente, porque a minha mãe, ela também fica rouca. De vez em quando, se ela alterar, tipo, digamos que ela fica aqui no ar-condicionado, ela já fica rouca. Se ela tiver alguma, digamos, um estresse, ela fica rouca. É engraçado, não é isso? Porque tem gente, o emocional já afeta a rouquidão. E será que é genético isso? Não, voz e emoção... Já estou perguntando logo porque, né? Voz e emoção tem muito a ver. Quando você fala do frio, tem pessoas que realmente elas têm essa dificuldade. Quando tem um choque de temperatura, já impacta da voz. Da mesma forma, a água gelada. Tem pessoas que realmente, quando tomam água gelada, elas já sentem que a voz fica um pouco mais fraca, não tem tanta funcionalidade, força, mas realmente vai de indivíduo para indivíduo, o fator realmente é de cada pessoa para cada pessoa. É engraçado, você falou da água gelada, gente, sorvete, por exemplo. Se eu tomar sorvete, açaí, essas coisas, eu começo a tossir, eu tosso. Ou seja, as pessoas acham que eu estou doente, mas não é, porque o gelo, ele faz com que eu tussa Existe realmente esse choque de temperatura e vai de cada pessoa, Marília. Eu, particularmente, não tenho nenhuma dificuldade. Posso tomar água gelada, não porque sou fono. Ou sorvete, não vou ter nenhum problema tudo na certo. voz. É verdade. Bora lá, o que fazer, né, quando a gente está totalmente sem voz? Vou olhar bem para o telespectador agora, tá, Vai lá. Olha só, você que está com essa rouquidão que persiste, essa voz que ela não está gerando uma funcionalidade, você professor, jornalista, cantor, a primeira coisa é, preciso procurar uma ajuda médica. Então, te aconselho procurar uma avaliação otorrinolaringológica, aliado a isso um fonoaudiólogo, porque ele vai, de certa forma, rastrear todo esse problema e direcionar para uma terapia fonoaudiológica, se for o caso. Então, não guarda. Doença, né, Marília? A gente não deve guardar. Então, procura um profissional da medicina e da fonoaudiologia para rastrear melhor esse problema de voz. A voz é a nossa identidade. Então, a gente precisa cuidá-la de uma forma muito efetiva e eficaz. É verdade. É normal uma criança ela ser rouca? Muito legal isso, porque a gente tem muito isso, né? Nas crianças, elas gritam, elas no jogo do futebol, elas falam muito alto. Não é normal, Marília. Então, se é uma rouquidão ali que está, inclusive no nosso consultório, eu atendo várias crianças e a gente constata o famoso calo. Né? Aquele calinho que não é um câncer, né? É uma lesão por mau comportamento da voz, que com alguns casos, como foi o caso da nossa apresentadora, precisou fazer um procedimento cirúrgico, mas em alguns casos só a reabilitação fonoaudiológica. Então não é normal. Se a sua criança em casa está com a rouquidão que persiste, essa voz que falha, avaliação otorrinolaringológica e fonoaudiológica. O álcool, o cigarro também contribui para a rouquidão? Sim, o álcool, a própria nicotina, ela contribui, digamos assim, chega bem efetiva na prega vocal e tem uma lesão, só para vocês saberem, é um edema de Hayek, mas nada mais é que é uma feridinha na prega vocal exatamente por conta do cigarro. E o álcool, pode perceber, quando a gente está ali naquela festa, viemos de um final de ano, o álcool, muitas vezes a gente perde o monitoramento auditivo, então a gente vai falar mais alto. Consequentemente, a gente vai forçar mais essa voz. Com certeza. Bora fazer o seguinte, já a gente vai mostrar o que ele trouxe aqui. Solta a primeira pergunta, Duda, por favor. Bora colocar aqui. Bom dia, estou rouca há mais de um mês. Sou eu, viu? Isso depois de uma gripe. Devo procurar o fono ou um otorrino? É a Débora de Intermares. Débora, obrigado pela pergunta. Olha só, devo procurar o otorrino e o fonoaudiólogo. É uma avaliação complementar. Porque a voz, ela está muito intrínseca. A gente muitas vezes não faz nenhum esforço para a voz sair. Então é preciso de uma avaliação multidisciplinar. Te aconselho, procura o otorrino, ele vai fazer um exame objetivo da laringe e, consequentemente, ele vai te encaminhar para um fonoaudiólogo para a gente fazer essa avaliação conjunta. Com certeza. Bora lá mostrar primeiro aqui, depois a gente solta mais perguntas. O que é que você trouxe? Hoje eu trouxe aqui alguns equipamentos que a gente costuma usar. Certo. Eu quero falar inicialmente, já está na imagem aí na tela, o laser. O laser é um equipamento que está sendo muito utilizado entre os fonoaudiólogos. Esse laser ele vai diretamente na célula, casos de fadiga vocal, muitas vezes com os cantores, a gente viu aí na imagem o Léo Santana utilizando, a gente usa muito isso mesmo, a gente utiliza muito esse laser. Agora, claro, a gente está nos primeiros estudos na área de voz e tem sido muito efetivo a utilização do laser. Eu trouxe ele só para dizer, Marília, não é porque o Léo Santana usa que todo mundo deve usar, porque os cantores usam, mas é um equipamento muito efetivo
para a área de voz. Outros aqui que eu posso até mostrar com licença, a gente tem aqui os tubos. Certo. A gente utiliza muitas vezes esses tubos na reabilitação vocal, os canudos também e os copos. Então são técnicas que a gente utiliza para que de fato a gente consiga melhorar e condicionar essa voz, a partir de uma boa avaliação. Certo. Então são muitas estratégias e você não deve ficar com a sua voz rouca, né, Marília? Maravilha, Procura um fonoaudiólogo. gostei, é verdade. Tem o que o gente procurar. Já a gente conversa, viu? Que eu quero também fazer uma consulta. Minha gente, olha, mais de um mês eu tô igual essa moça aí. Mais de um mês, não é, gente? Desde o ano passado. Eu tô assim, sem voz. E aí fui no otorrino, fiz tudo, fiz exame, vídeo, tudo. Tudo que vocês imaginarem, pelo nariz, pela garganta. Porque como eu já tive o nódulo, então eu tenho que sempre ficar em observação, Claro. né? Em avaliação constante para não voltar. Porque isso pode voltar, né? Sim. Principalmente o nódulo vocal. Como é uma lesão de comportamento, ele pode estar ali, ter recidivas e voltar. Então é muito importante, uma vez que você teve, você sempre manter esse acompanhamento, essas avaliações periódicas. Maravilha. Dudinha, vamos colocar a próxima pergunta? Coloca aqui. Bom dia, dizem que comer maçã ajuda as cordas vocais, é verdade? Ah, legal. A maçã? A gente trabalha muitas vezes com esse mito, né, e essa verdade. O que é que danado a maçã tem a ver, né, falando bem popularmente? A maçã, muitas vezes, ele tem um efeito adstringente e a maioria da composição da maçã, grande parte é água. Então, ela ajuda na hidratação e na mastigação. Então, não é que ela atua, estou com voz rouca, vou usar maçã. E vou ficar bom. Não. Então, você precisa realmente de uma avaliação fonoaudiológica, mas ela ajuda nessa mastigação por conta da articulação das palavras e nessa hidratação, digamos assim, dá uma limpeza nessa voz. Que tipo de exercício, né, para quem está rouca, ela pode estar fazendo em casa? Bora lá. Digamos assim. É bem interessante essa pergunta, Marília. A gente tem técnicas que são universais, tá? Não leva isso como receita de bolo. Mas, exato. por exemplo, a gente tem o famoso a vibração de língua. Então, o som nasal, que é o... A gente pode utilizar muitas vezes o canudinho de alta resistência. A gente coloca e... São várias técnicas, mas vai depender muito de cada caso e qual é a sua dificuldade. Porque você pode usar, por exemplo, o rrr e ela deixar a sua voz detonada. Então, realmente, são exercícios que parecem e são simples, mas existe um objetivo principal, como foi o laser, para poder ser utilizado. Não é todo caso que a gente vai usar o laser. Exatamente. Teve aquele caso também do Zezé Camargo, lembra? E até hoje acho que ele nem canta mais direito. Acho que depois que ele também teve o nódulo, né? Eu acho que ele teve a mesma coisa que eu. E ele teve esse nódulo nas cordas vocais e depois ele não cantou mais como... Alguns casos a gente vê... como antigamente. Sim. E alguns casos a gente observa muito isso de alguns cantores que acabam submetendo a um procedimento cirúrgico e tem todo um pós. E realmente possa ser que depois, né, desse pós haja algumas limitações. Então é muito interessante quando a gente atende cantor, porque um cantor ir para cirurgia tem que ser um caso muito bem pensado e ter um fono antes para dizer, olha, um pós-cirúrgico, você precisa de um repouso. Eu acho que você lembra, Marília, quando você fez a cirurgia, você fez um repouso vocal, porque senão, se você volta, que não é o caso de Zezé, eu não sei bem dizer o que cercou o caso do Zezé, não o acompanhei, mas é muito interessante esse pré e esse pós, esse acompanhamento da fono. Com certeza. Vamos colocar mais uma pergunta, Duda? Vamos lá. Bom dia, me chamo Ana Caroline, minha voz é rouca desde sempre, é normal, tenho 36 anos. Tem pessoas que já são rouquinhas desde sempre, né? É normal. Tem gente que chega pra mim e fala assim, eu acho tão linda a sua voz rouca. Eu digo, não, meu filho, pelo amor de Deus, você não sabe o que eu passo, é um sofrimento isso. Mas uma pessoa que já é rouca, né, pra vida inteira, isso pode ser o quê? Existem até cantores, Marília, que tem um componente que é essa rugosidade na voz, que se torna atraente. Até tem pesquisas que falam, né, que uma voz com uma mulher com uma voz mais rouca, ela tem uma atratividade vocal melhor. Mas é muito interessante, acho que é Carol o nome da nossa telespectadora, se é algo desde sempre, procurar ali uma avaliação. Está te incomodando? Porque voz muitas vezes é identidade. Então, está te incomodando, telespectador, essa voz rouca? Está te limitando na tua funcionalidade principal da voz, que é se comunicar? Procura ajuda. Eu acho que é interessante uma avaliação. É verdade. E também você falou da rouquidão. A gente sabe que tem a mudança de clima, né? Sim.
E agora, muita gente pegando gripe, covid e outras doenças mais. E isso pode também ter afetado algumas pessoas com essa questão, né, de ficar um pouco rouca. Por exemplo, eu saio daqui, vou para o quente. Entro no carro, tá quente, daqui a pouco eu ligo, tá frio. E essa questão do quente, o frio com o quente, né, esse choque térmico, isso também pode afetar as nossas cordas vocais. Porque o nosso corpo, internamente, ele tem uma temperatura. Então, realmente, se a gente falava anteriormente, Marília, da água gelada, do sorvete, então existe realmente esse choque de temperatura que vai de cada pessoa, de cada indivíduo. Então é interessante esse automonitoramento para ver de fato, né, ou é isso que está causando a minha voz está mais rouca por isso? É bastante interessante essa observação. Exatamente. Você tem que procurar o otorrino, eu vou dizer, o fonoaudiólogo e também, gente, um gastro. Porque às vezes a pessoa também está com refluxo, faz uma endoscopia, vê como é que está por dentro, né? Às vezes a pessoa tem alguma coisa e não sabe, então também isso pode afetar muito, né, aí as cordas vocais e por esse motivo você ficar rouca. Eu já estou há um tempo já, realmente por mais de um mês, rouca, mas eu fui ao médico e eu já descobri que eu estou com a laringite afetada, minha laringe, né, que aí também é devido ao refluxo que eu tenho já há muito tempo, eu tenho refluxo, então já venho tratando isso já há um tempinho. Já tomei tudo que é de remédio, pra você imaginar. Eu acho que agora falta só fazer exercício com fono, né? Porque é o mais importante também para você normalizar a voz. E eu quero agradecer aqui a você por sua participação. Foi maravilhoso aqui você ter vindo hoje. Olha que coincidência, né, minha gente? Logo hoje, que eu estou ainda rouca, veio aqui nosso fonoaudiólogo para falar sobre voz, que é muito importante. Nosso instrumento de trabalho, né, meu amigo? Exatamente. Sem voz, como é que a pessoa fala, gente? É horrível. Eu que agradeço a oportunidade, Marília, de a gente estar nessa manhã, enfim, na casa de muitos telespectadores para falar desse instrumento de voz. E minha dica para você, chegou o verão. Então, você aí que está, muitas vezes, nesse calor, a gente sabe quão João Pessoa, Paraíba, acho que o Brasil inteiro está muito quente, não deixa de hidratar. A água faz bem para o corpo inteiro, inclusive para a voz. Então, você cantor, jornalista, professor, até você que utiliza muito a sua voz falando em casa, com o vizinho, com o parente, muita hidratação para que a gente não chegue a essa voz rouca e até uma alteração vocal. Muito obrigado. Obrigada, meu amigo. Olha só, gente, eu vou um pequeno intervalo e eu volto já, não sai daí não.